A paz do Senhor, ô glória, quero dar a paz do Senhor para todos nós que estamos ligadinhos nesse momento, para compartilhar um pouquinho mais, da palavra do nosso Deus. Papel e caneta e Bíblia na mão, para que nós possamos aprender, nos alimentar, nos fortalecer e nos espiritualizarmos a cada dia mais. Quero compartilhar com você, querido amado, que está aí ligadinho, amada que está ligadinho, este momento mais que especial. E sempre lembrando a você, tudo que nós pregamos não se pode generalizar na vida das pessoas, porque todo lugar tem pessoas ruins e tem pessoas boas. Todo lugar tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então jamais generalizamos, mas sabemos analisar. Vamos saber analisar realmente quem é de Deus, quem não é de Deus, qual é o caminho de Deus, qual não é o caminho de Deus, porque as coisas do inimigo das trevas são imitações das coisas de Deus. Deus não imita nada, porque ele é criador de todas as coisas, mas Satanás imita tudo e ele imita as coisas de Deus. E neste momento mais que especial, eu quero dizer para você, vamos deixar de lado a nossa particularidade, o nosso eu, né? E vamos ver o que a Bíblia, o que o espiritual, o que Deus tem para nós neste momento mais que especial, que ele nos dá a primazia, a oportunidade, a alegria de podermos ser usados por ele no espiritual para trazer a palavra que está na minha e na sua Bíblia. Basta você ler e crer, porque quem crê será salvo. Crer na palavra de Cristo. E é com alegria no coração que iniciamos esse momento trazendo uma palavra, porque muitos de nós hoje estamos nos caminhos do Senhor e precisamos da ajuda de Deus, né? Não vou dizer muitos, eu vou dizer todos, né? É a palavra certa. Mas preciso, pastor, eu gostaria que Deus me abrisse uma porta de emprego. Eu gostaria que Deus me abençoasse, eu gostaria que Deus me ajudasse no casamento, eu gostaria que Deus colocasse as mãos nos meus caminhos, eu gostaria que Deus abrisse minhas portas. Você sabia que para tudo isso acontecer em nossas vidas, basta obedecermos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você sabia que quando você começa a caminhar, você começa a se dedicar nos caminhos do Senhor, existe algo que é muito especial, que nos aproxima a cada dia mais de Jesus, nos une a cada dia mais a Cristo e nos fortalece a cada dia mais a Cristo e nos dá o direito de tomar posse a cada dia mais daquilo que Cristo tem para nós. Mas muitas vezes nós não damos atenção, não prestamos atenção, não aceitamos, não tomamos posse e acabamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. E o pior de tudo, estão perdendo aquilo que Deus tem para te dar aqui e perdendo a salvação, o reino de Deus. Para que nós possamos adorar, exaltar, servir a Deus e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós e alcançar o reino dele, temos que ter um ponto predominante em nossas vidas. Obediência da palavra de Deus. Obediência da palavra. Não é só ouvir, é ouvir, guardar e obedecer, praticar, viver. E entristece os nossos corações, porque no dia de hoje, muitos não querem nem ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos aprender hoje a importância de obedecermos a palavra, a importância de viver a palavra, ou vamos dizer, o homem de Deus sábio e a mulher de Deus sábia, ela obedece, ela ouve, ela guarda e ela pratica. Ele ouve, ele obedece, ele guarda e ele pratica a palavra de Deus 24 horas por dia em sua vida, enquanto viver neste lugar. Então vamos aprender a importância de ouvir, de obedecer, de praticar. Seja você um homem sábio ou uma mulher sábia diante de Cristo, ouvindo, aceitando e praticando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na minha e na sua Bíblia. Abre aí e vamos aprender. Vamos ler livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a palavra é bem clara. Você vai para a igreja, você começa a construir uma casa espiritual, um alicerce espiritual, uma construção espiritual, dentro e diante de Cristo, dentro do seu coração e diante de Cristo. Mas ele diz que o sábio, o prudente, o que verdadeiramente faz da maneira certa, da maneira correta, é aquele que está na presença de Cristo, na presença de Jesus, não só ouvindo a palavra, mas ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porque ele fala bem claro, o homem sensato, o homem prudente, o homem sábio, o homem que tem bases, alicerces, o homem que valoriza, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Como isso, pastor Gregorucci? Ele ouve e pratica a palavra de Deus. Ele ouve e pratica o evangelho de Deus. Ele ouve e pratica o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, por que você acha que muitas pessoas não aceitam a palavra de Jesus? Muitas pessoas não querem viver a palavra de Jesus. Por que você acha que quando Deus levanta um pregador para pregar o evangelho de Cristo, para a salvação, para a vida eterna, logo se levantam contra ele, tentam barrar, tentam parar, caluniar, atacar, tentam barrar para que aquele evangelho, aquela igreja, aquela obra não cresça. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que se as pessoas ouvirem a palavra e praticarem a palavra, elas estarão construindo as suas casas espirituais na rocha. E essa rocha é Cristo. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a enchente, vai vir o furacão, vai vir um tsunami. E aquela casa não será derrubada. E o que é tempestade, furacão, tsunami na parábola que nós estamos lendo? Satanás. Vem Satanás, atribula, Satanás se levanta, Satanás guerreia, Satanás tenta derrubar, mas não consegue porque você construiu a tua casa espiritual, o teu alicerce espiritual sobre a rocha. Pastor, mas como é que eu faço isso? Ouvindo, praticando e obedecendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contrapartida, olha só, no versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus não está falando das palavras da lei de Moisés, ele não está falando dos profetas, ele não está falando das promessas de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus está falando, Jesus está falando as minhas palavras, as quais ele proferiu, pregou, ensinou. Tanto ele estando vivo em carne, como depois da sua morte e ressurreição, ele enviou o Consolador e através de Cristo, o Consolador continuou ministrando, ensinando e doutrinando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala bem claro, no versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então quantas pessoas estão na igreja, estão indo para a igreja, estão tentando servir a Deus, mas chegam lá, não querem ouvir a palavra, não querem ouvir o verdadeiro evangelho, não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Ou ouve, mas não guarda. Ouve, mas não pratica. Ouve, mas não vive. Não tem aquele ditado? Entra por um ouvido e sai pelo outro? Esta pessoa, ela perde tempo na igreja, porque ela está construindo uma casa espiritual sobre areia. E areia não é rocha, não é um alicerce. Vai vir o vento, a tempestade, o tsunami, o furacão e vai rapidamente derrubar tudo o que você fez. Está aí muitas vezes, você que está me assistindo, você que está nos ouvindo, está aí muitas vezes, né, a justificativa, a explicação do que você tanto vai para a igreja e afasta da igreja. Vai para a igreja, afasta da igreja. Vai para a igreja, muda de igreja. Vai para a igreja, troca de igreja. Vai para a igreja, afasta de igreja. Volta para a igreja, afasta da igreja. Troca de igreja, troca de igreja. Para na igreja, sai da igreja, volta para a igreja. Está aí a justificativa. Porque estar na igreja, Orianda Lamanás, não quer dizer estar com Deus. Estar com Deus é estar numa igreja, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, aceitando a palavra, praticando a palavra. Então ele já condena aquele que não quer ouvir, não quer praticar, não quer viver a palavra de Jesus Cristo.
E também dá para se colocar nesse bloco, nesse pacote todo, aqueles que até ouvem, mas retruca contra a palavra. Esses são piores ainda. Acham que têm autoridade suficiente para retrucar contra a palavra, para não aceitar a palavra, ou para querer, não digo perverter, mas anular a palavra de Cristo? Quantos dizem, eu não concordo com essa palavra, eu não aceito essa palavra, eu não vou viver essa palavra, eu não quero ouvir essa palavra, mas está na minha e na sua Bíblia? Ah, está na minha e na sua Bíblia, mas eu não concordo, eu não aceito, eu não quero viver, eu não quero praticar. Quer dizer, o nosso eu prevalece mais do que a vontade de Cristo, porque ele diz para nós fazermos e eu não concordo, eu não vou fazer. Ele diz para nós não fazermos e eu não concordo, eu não aceito, eu vou fazer. Quem somos nós? Quem somos nós? Deus sem nós, ele é Deus. E você sem Deus, quem é? Nada. Então nós temos sim que se esforçar em, primeiramente, estar numa igreja verdadeira, aonde te prega o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para nossa salvação. Ouvir o evangelho, guardar em nossos corações e nos esforçarmos em praticarmos em nossas vidas dia a dia, enquanto vivemos neste lugar na presença de Cristo. Caso contrário, vai estar na igreja, vai estar ouvindo a pregação na rádio, na televisão, no DVD, no CD, vai estar lendo a Bíblia e construindo a tua casa na areia. Na primeira investida que Satanás der, ele derruba tudo, ele arrebenta tudo, ele acaba com tudo. Daí a explicação para muitos que não conseguem se firmar, porque vão e não querem ouvir, ou ouvem e não querem aceitar e viver a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz, hein? Tiago, capítulo 1, versículo 22, para abrir os nossos olhos. Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Aí eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glórias! Isso é Deus. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Quer dizer, quem ouve a palavra já ganha um ponto. Mas quem ouve a palavra e não obedece, não pratica, tanto perde o ponto de ter ouvido a palavra, como perde a salvação em Cristo Jesus e enganam a si mesmo. Porque tornai-vos, pois, é uma ordem. Olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Ele já está condenando quem ouve e não quer praticar. Imagina, a maior condenação será para aqueles que nem querem ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E olha o que ele diz no 23, Tiago 1, 23 em diante. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e retira-se, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, olha o 25, mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E que lei perfeita? Que lei é essa? Não é a lei de Moisés. Ele está falando lei perfeita, a lei da liberdade. Qual é? A lei de Deus através de Jesus Cristo, para mim, para você e para a igreja de Deus. E ele é bem claro. Aquele que ouve e não pratica, está enganando a vós mesmos. Por quê? Você ouve a palavra, diz que serve a Deus, mas por não praticar a palavra, não testemunha que é servo e serva de Cristo. Então você fala, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, mas por ouvir e não praticar a palavra, você está enganando a você mesmo. E quantos estão me ouvindo agora e vão falar, pastor, eu gostaria que a minha vida, eu quero servir a Deus, adorar a Deus, eu gostaria que a minha vida melhorasse, que Deus me abençoasse, que Deus me ajudasse, amém. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você tem o direito, é bíblico, está na palavra de Deus. Mas olha o que ele fala, para você tomar posse. Porque muitas vezes você quer as coisas, mas não quer fazer por onde. Você quer que as coisas aconteçam, mas você não quer fazer a sua parte. Olha aqui para encerrar, Tiago 1,25. Mas aquele que considera
eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, que é o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, e nela persevera, pratica, vive, se esforça e não desiste, não sendo ouvinte negligente, quer dizer, não sendo aquele que ouve e não pratica, não sendo aquele que não quer nem ouvir, pior ainda, não sendo aquele que ouve e não pratica, mas operoso praticante, que quer dizer, aquele que ouve e aquele que pratica, que vive 24 horas por dia as palavras de Cristo em sua vida. Este será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer, se você quer as bem-aventuranças de Deus em sua vida, basta você aprender com essa palavra. Procure uma igreja, esta obra do Senhor mais próxima de você, que prega o verdadeiro evangelho. A Igreja Esta Obra do Senhor é uma igreja que tem se alicerçado no Evangelho de Cristo para a salvação, pregando uma palavra verdadeira. Venha fazer parte, venha se unir, ouvir esse Evangelho, se esforçar em praticar. E a palavra diz que você, sua família, será bem-aventurado em tudo que realizar diante de Cristo, porque está numa igreja séria, que prega um Evangelho sério, que você aceita, ouve, vive, guarda e pratica na sua vida. Viu como é fácil? Basta você querer. Vamos abrir os nossos corações e vem congregar com a gente. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.